Bem-vindo ao podcast Inteligência Cibernética, onde a IA transforma dados, ameaças do mundo cibernético e estratégias em conhecimento acessível para você, profissional de segurança e analista do mundo moderno. Prepare-se para mergulhar em histórias reais, técnicas de defesa e operações invisíveis, porque ser proativo é pensar com inteligência. Hoje a gente tem um material, fascinante sobre um dos nomes mais comentados e até temidos do cibercrime recente, o grupo de ransomware Conti. Nós analisamos diversas fontes, sabe? Desde relatórios técnicos bem detalhados até investigações sobre quem eram essas pessoas e como operavam. Sim, vamos mergulhar fundo na ascensão e também na queda desse grupo, como eles funcionavam, né? Quase como se fosse uma empresa. Quais eram as táticas que eles usavam para invadir e extorquir. E, assim, o que aconteceu que levou ao desmantelamento, pelo menos da marca Conti. Entender isso é crucial, porque as táticas e, até as pessoas por trás continuam por aí. É uma análise super importante para quem lida com segurança no dia a dia. Nosso objetivo aqui é extrair o essencial dessas fontes, entender as táticas, técnicas e procedimentos, os famosos TTPs, e tirar lições práticas. Então, vamos começar a desembrulhar essa história. Para situar quem talvez não acompanhou tão de perto, o que exatamente foi o Conti? Olha, o Conti foi um grupo de ransomware de origem russa, muito ativo ali entre 2019 e meados de 2022. Eles eram ligados a um outro grupo bem conhecido, o Wizard Spider, que também está associado a malwares como o TrickBot e o Hilk. Mas o que realmente destacou o Conti foi a agressividade e aquele modelo de double extortion, sabe? A extorsão dupla. Extorsão dupla. Isso quer dizer que não bastava só sequestrar os dados com a criptografia, eles iam além. Exatamente. Além de criptografar os arquivos da vítima, eles primeiro roubavam uma quantidade enorme de dados confidenciais. Aí depois ameaçavam vazar esses dados publicamente se o resgate não fosse pago. Isso colocava uma pressão gigantesca nas vítimas. Estimativas indicam que eles atingiram mais de 700 organizações no mundo todo. Nossa. E as fontes descrevem uma organização interna quase corporativa. Isso foge bastante daquele estereótipo do hacker solitário na garagem, né? Muito, muito além. As análises falam numa empresa criminal madura. Tinha uma estrutura hierárquica bem clara. Eles tinham um departamento que funcionava tipo um RH, sabe? Recrutando ativamente pessoas com habilidades específicas. Por exemplo, especialistas em burlar o Windows Defender, em fóruns da Darknet e, pasmem, até em sites legítimos de emprego. Sério? Em sites legítimos? Sim. Tinham desenvolvedores, testadores de software, administradores de sistemas, equipes dedicadas só ao ataque, às ofensivas, uma equipe focada em inteligência de fontes abertas, OSINT, que eles chamavam de Fireteam, e negociadores profissionais para lidar com as vítimas. Era uma estrutura bem montada. Parece mesmo uma estrutura de empresa de tecnologia, só que pro lado do crime. Chegavam a oferecer benefícios? Ofereciam salários considerados altos nesse meio, bônus por desempenho, metas, até uma espécie de plano de carreira. Mas olha, era uma gestão rígida também. Aplicavam multas pesadas se alguém não atingisse as metas ou cometesse erros. Operavam principalmente como um Ransomware as a Service, o RaaS, né? Só que privado. Eles controlavam quem usava o ransomware deles, mas também compravam acessos iniciais de outros criminosos especializados nisso, os chamados Initial Access Brokers, os IABs. Essa estrutura toda organizada, imagino, devia se refletir diretamente na forma como atacavam. Como era o modus operandi típico? Como é que eles entravam nas redes das vítimas? Era um processo com várias frentes, começando pelo acesso inicial. Além de comprar acessos dos IABs que você mencionou, usavam muito phishing e malspam. Mandavam e-mails com anexos maliciosos, arquivos zip, ISO, LNK ou até scripts que baixavam loaders como o ICEDI, The TrickBot ou Bazaar Loader. São malwares que basicamente abrem a porta para a infecção principal. Entendi. E fora o phishing? Ah, sim.
Outra via muito comum era explorar vulnerabilidades em serviços expostos na internet, como o RDP, o Protocolo de Área de Trabalho Remota, ou VPNs, principalmente quando não tinham autenticação multifator, o MFA. Botnets, aquelas redes de computadores zumbis, também eram usadas para distribuir o malware inicial em larga escala. Era bem variado. Ok. Uma vez lá dentro, o objetivo era se estabelecer e ganhar controle, certo? Como eles faziam isso sem disparar todos os alarmes logo de cara? Então, para execução e persistência, a ferramenta queridinha deles era o Cobalt Strike. É um software legítimo de teste de invasão, né? Mas super abusado por criminosos. Ele permite manter o comando e controle, o C2, sobre as máquinas infectadas. E como eles escondiam o Cobalt Strike? Boa pergunta. Eles injetavam os beacons do Cobalt Strike, que são os agentes de controle, em processos legítimos do Windows, tipo o Explorer.exe. Isso ajuda a camuflar. Criavam tarefas agendadas para garantir que o acesso continuasse mesmo se o computador reiniciasse e usavam também ferramentas de acesso remoto legítimas, como o Atera ou o Splashtop. E um detalhe interessante, às vezes depois de entrar eles ficavam quietinhos na rede, dormentes por um tempo antes de ativar o comando e controle. Provavelmente para evitar aquelas detecções iniciais baseadas em comportamento suspeito logo após a invasão. Esperto. Mas para realmente tomar conta do ambiente, eles precisavam de privilégios de administrador, imagino. Como era essa escalada? Sim, a escalação de privilégios era, fundamental. Exploravam vulnerabilidades conhecidas no Active Directory, que é o coração da gestão de redes Windows, né? Usavam técnicas como o pass-the-hash para roubar e reutilizar senhas ou hashes de senha e ferramentas do próprio Cobalt Strike para ganhar privilégios de administrador do sistema, o famoso Get System. Criar contas locais com altos privilégios também era uma prática comum para eles manterem o pé lá dentro. Fazer tudo isso sem ser pego exige técnicas de evasão bem pensadas. O que mais se destacava nas táticas do Conte para fugir das defesas? A evasão de defesa era uma prioridade clara para eles. Uma das táticas mais notórias era desabilitar o Windows Defender em massa na rede inteira. Usavam PowerShell ou modificavam as Group Policy Objects, as GPOs, que são as políticas de configuração do Windows. Desabilitar o Defender em massa. Nossa. Pois é, eles alteravam chaves específicas no registro e forçavam a atualização com o GP Update Force para a mudança pegar na hora. Usavam também injeção de processos e carregavam suas ferramentas maliciosas, as DLLs, direto na memória. Isso evita deixar arquivos no disco, o que dificulta muito a detecção por antivírus mais tradicionais. Com privilégios e conseguindo evitar a detecção, imagino que aí eles partiam para o reconhecimento interno e para roubar mais credenciais. Exato. Para acesso a credenciais, uma técnica-chave era fazer um dump da memória do processo LSASS. Faziam isso em vários computadores. O LSSS guarda credenciais de usuários logados, então conseguir esses dados abria muitas portas. Abusavam também de protocolos de autenticação como Kerberos. E para descobrir o que tinha na rede, o mapeamento. E só descoberta. Usavam ferramentas de OSINT como o Shodan ou o ZoomInfo, às vezes até antes do ataque começar, para traçar o perfil da vítima. Eles focavam muito em empresas com receitas altas, geralmente ali entre 500 milhões e 5 bilhões de dólares. Já dentro da rede, usavam uma mistura de ferramentas nativas do Windows, tipo Net, Ruami, DSQuery, e scripts mais especializados como PowerView ou AdFind, para mapear toda a estrutura do Active Directory e identificar servidores importantes, onde estavam os backups, essas coisas. Mapeamento feito, como é que eles se espalhavam pela rede? O famoso movimento lateral. O movimento lateral era feito principalmente usando o protocolo SMB para copiar os arquivos maliciosos entre as máquinas e ferramentas como o PSX e o WMX para executar comandos remotamente. O acesso via RDP também era muito usado. Eles chegavam a habilitar o RDP e configurar regras de firewall para permitir as conexões entre as máquinas comprometidas. E o comando e controle, o C2. Você mencionou o Cobalt Strike.
Sim, era a ferramenta central. Muitas vezes usavam até perfis padrão do Cobalt Strike, sem muita customização, o que sugere que eles talvez tivessem um investimento considerável em licenças, algo estimado em $60 mil. Usavam domínios específicos para essa comunicação C2, tipo Bunsed.net, e tinham canais internos seguros, como servidores Jabber ou comunicação via rede Tor, para coordenar as ações entre os membros da equipe. Entendi. E antes do golpe final, do ransomware em si, vinha a parte da extorsão dupla, o roubo dos dados. Isso, a exfiltração. Eles dedicavam tempo para copiar volumes enormes de dados sensíveis, usavam ferramentas como o WinSSP para transferir arquivos via SSH para servidores externos que eles alugavam, as VPS, ou usavam a ferramenta rclone para mandar os dados para serviços de armazenamento em nuvem como o Mega. Isso garantia que eles teriam a mercadoria para ameaçar vazar depois. E aí, finalmente, o impacto. A criptografia e a negociação. Como era essa fase final do ataque? A criptografia em si era geralmente feita por uma DLL que eles carregavam na memória. Começaram usando o algoritmo AES-256, mas depois parece que migraram para o SHA-20, provavelmente por ser mais rápido para criptografar grandes volumes de dados, sabe? Eles varriam a rede pela porta SMB, a 445, para tentar atingir o máximo de máquinas possível, de forma bem agressiva. E deixavam a rota de resgate, imagino. Sim, deixavam aquelas notas de resgate, o famoso readme.txt, em tudo quanto é lugar. E para dificultar a recuperação, eles paravam serviços importantes, principalmente serviços de backup e de segurança, como o antivírus. A velocidade era algo que chamava atenção. Tem relatos de casos onde levaram, 32 horas, desde o acesso inicial até criptografar o domínio inteiro. Em outros, levou alguns dias, até 19 dias, mas ainda assim é rápido para um ataque dessa escala. E a negociação era um processo bem estruturado, quase um script. Começava com a ameaça inicial, aí ofereciam um desconto se pagassem rápido, depois vinha a negociação do valor em si, que eles baseavam na receita anual da vítima, geralmente pedindo uma média de 2,82% dessa receita. Nossa, um percentual da receita? Pois é, se a vítima demorasse a pagar, eles renovavam as ameaças e aí vinha o acordo final ou, se não houvesse acordo, o vazamento dos dados no site deles, o Conti News. Tinha uma reputação de serem negociadores bem agressivos e, nem sempre cumpriam a promessa depois do pagamento. Há relatos de entregarem a chave errada ou não darem a lista completa dos dados que foram roubados. E um detalhe, miravam bastante em empresas que tinham seguro cibernético. Faz sentido, infelizmente. Essa descrição toda dá uma dimensão da máquina de ataque que eles montaram. E como foi a trajetória deles no tempo? Teve eventos-chave que marcaram essa história? Sim, a linha do tempo do Conti é bem marcada, a gente consegue traçar os pontos principais. Eles surgem ali em dezembro de 2019. Já em 2020, as operações se intensificam bastante e eles lançam um site para vazar dados de vítimas que não pagavam. Rapidamente, eles se tornam um dos grupos mais prolíficos e temidos. Em maio de 2021, eles ganham muita notoriedade com ataques de altíssimo perfil. Atacaram o sistema de saúde da Irlanda, o HSE, exigindo $20 milhões, e também hospitais na Nova Zelândia. Foi um período bem agressivo. Ataques a hospitais e sistemas de saúde. Muito impactante. Demais. Aí, em agosto de 2021, acontece um primeiro golpe interno. Um afiliado que estava insatisfeito vaza manuais de treinamento deles, expondo parte do modus operandi. Mesmo assim, em setembro de 2021, eles atacam a JVC Kenwood lá no Japão. Mas o ponto de virada mesmo, divisor de águas, acontece em fevereiro de 2022. No dia 25, bem no meio da invasão da Ucrânia pela Rússia, o Conti solta uma declaração pública apoiando a Rússia.
Isso causou uma revolta interna gigantesca, principalmente porque tinham membros ucranianos no grupo. Ah, então essa declaração política teve consequências imediatas para eles. Imediatas e, assim, devastadoras para o grupo. Só 2 dias depois, em 27 de fevereiro de 2022, começam os famosos Conti Leaks. Um pesquisador de segurança ucraniano supostamente começa a vazar tudo. Dezenas de milhares de mensagens de chat internas do grupo, código-fonte do ransomware, ferramentas que eles usavam, listas de IPs e domínios da infraestrutura. Foi um vazamento massivo que expôs as entranhas do Conti para o mundo todo. Apesar desse baque enorme, eles ainda tiveram fôlego para um último grande ataque em abril de 2022. Atacaram o governo da Costa Rica, paralisando múltiplos órgãos públicos e exigindo 20 milhões de dólares. Foi um caos lá. Lembro disso, foi notícia no mundo todo. Sim, mas a pressão já estava insustentável. Em maio de 2022, os Estados Unidos oferecem uma recompensa milionária, 15 milhões de dólares, por informações sobre os líderes do Conti. A Costa Rica declara estado de emergência nacional por causa do ataque. E aí, em 19 de maio, os sites do Conti, tanto de vazamento quanto de negociação, saem do ar. Foi basicamente o fim da marca Conti. O grupo se fragmentou, com membros se dispersando, indo para outros grupos como Lockbit ou formando novas facções menores. Desde então, a gente viu ações contínuas. Sanções dos Estados Unidos e do Reino Unido em 2023 contra pessoas ligadas ao ecossistema TrickBot Conti. Ferramentas de decriptografia foram melhoradas por causa dos dados vazados e as investigações continuam identificando membros. Teve a Operação Endgame, em maio de 2025, que nomeou um suposto líder principal. A história continua se desdobrando. Os vazamentos foram de fato um fator determinante nisso tudo. E com essas investigações e vazamentos, a gente tem nomes. Sabemos quem eram algumas dessas pessoas por trás dos apelidos que apareciam nos chats. Sim, a combinação dos vazamentos com as investigações policiais trouxe vários nomes e apelidos à tona. A Operação Endgame e autoridades lá da Alemanha, o BK, apontaram um nome, Vitaly Nikolaevich Kovalev, que usava os apelidos Stern ou Ben, como uma figura central, talvez o líder desse ecossistema TrickBot Conti. O programa de recompensas dos Estados Unidos também está atrás de informações sobre outros líderes conhecidos só por apelidos, como Target, Professor, Reshive, Trump, Dengis. Alguns vazamentos mais recentes até ligaram o apelido professor a um nome, Vladimir Viktorovich Kvitko. Então a rede vai sendo desvendada aos poucos. Exatamente. E além desses, as sanções que mencionei de setembro de 2023 revelaram nomes e apelidos de 11 indivíduos ligados ao grupo. Nomes como Andrei Defender Juyekov, Maxim Bentley Galoshkin, Mikhail Mangusarev, Dmitry Grad Putilin, entre outros. As funções deles variavam bastante. Administradores, desenvolvedores, gente cuidando das finanças, da infraestrutura. Mostra bem a complexidade da organização. É um nível de detalhe sobre a operação interna que é realmente impressionante. Agora, tem uma questão que sempre surge quando se fala do Conti. A suposta ligação com o governo russo, o que as fontes indicam como fato concreto versus o que é mais inferência. Essa é uma distinção super importante de fazer. Vamos separar o que é fato estabelecido do que são as hipóteses, né? Primeiro fato, autoridades como o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos afirmaram oficialmente que o grupo TrickBot, que é o precursor direto do Conti, tinha sim ligações com serviços de inteligência russos e que as ações dele se alinhavam a objetivos do Estado russo. As sanções que eles aplicaram refletem essa posição oficial. Segundo fato, o próprio grupo Conti, como a gente já falou, declarou apoio público à Rússia na questão da Ucrânia. Isso é um posicionamento que veio deles mesmos, está documentado. Certo. Terceiro fato, o governo dos Estados Unidos oferece uma recompensa específica e bem alta, até 10 milhões de dólares, por provas de que o Conti agiu sob direção ou controle direto de um governo estrangeiro,
ao atacar infraestrutura crítica americana. A existência dessa recompensa específica sugere, claro, uma forte suspeita oficial, mas também indica que a prova definitiva dessa direção estatal ainda está sendo buscada ou pelo menos não foi tornada pública ainda. Entendi. A recompensa é pela prova da direção, não só pela ligação. Exato. E aí entram as inferências. Analistas e fontes de inteligência frequentemente discutem a hipótese de que esses grupos operam a partir de um porto seguro na Rússia. Quer dizer, eles teriam uma certa tolerância ou até proteção tácita do Estado, o que facilitaria muitas operações globais deles. Mas é importante dizer, operar de um local sem ser ativamente combatido não é exatamente a mesma coisa que receber ordens diretas do governo. A prova de um comando estatal direto sobre as operações do Conte ainda é algo que está em investigação e debate. Perfeita, a nuance é fundamental mesmo. Bom, diante de toda essa sofisticação técnica ou organizacional, e mesmo que o Conte como marca tenha se fragmentado, as táticas continuam por aí. O que as organizações podem fazer para se defender de ameaças que usam métodos parecidos com os do Conte? Olha, a defesa eficaz hoje precisa ser em camadas, o famoso Defense in Depth. E tem que focar nos pontos fracos que o Conti e grupos similares exploram. Começando pela prevenção. Treinamento constante contra phishing é o básico do básico, mas continua essencial. Gerenciamento de patches super rigoroso, corrigindo rápido as vulnerabilidades, especialmente em RDP, VPNs, Active Directory. Implementar MFA, autenticação multifator, em todo lugar possível, sem desculpas, principalmente para acesso remoto e contas administrativas. Segmentar a rede também é crucial para limitar o dano se um pedaço for comprometido. E, claro, aplicar o princípio do menor privilégio. Ninguém deve ter mais acesso do que o estritamente necessário para fazer seu trabalho. E na parte de detecção, o que é mais importante? Que consigam identificar comportamentos suspeitos, como aquela injeção de processos que o Conte fazia, ou a desativação de defesas via GPO. Firewalls modernos, os NGFW, e sistemas de prevenção de intrusão, IPS, para bloquear comunicação com servidores C2 e tentativas de roubo de dados. É vital monitorar tráfego suspeito em portas como a 22, SSH ou SCP, ou para serviços de nuvem como Mega, que eles usavam para exfiltração. Além disso, soluções de NDR, Network Detection and Response, e SIEM, para correlacionar eventos e detectar atividades estranhas na rede, como varreduras internas, uso de ferramentas como NLTest e WAD-Find, ou tentativas de acessar a memória do LSSS. E se o pior acontecer? Resposta e recuperação. Aí é ter um plano de resposta a incidentes muito bem definido e principalmente testado regularmente. Backups são a última linha de defesa. Precisam ser frequentes, testados e, o mais importante, imutáveis ou offline, isolados da rede principal. Seguir a regra 3-2-1 de backup é fundamental. Compartilhar informações sobre ataques com autoridades e centros como os IASECs ajuda todo o ecossistema. E cada vez mais, adotar uma mentalidade zero trust, onde nada é confiável por padrão. E alguns pontos específicos contra as táticas do Conte que vale a pena reforçar. Monitorar de perto alterações não autorizadas nas GPOs do Windows Defender, ficar de olho na criação de processos suspeitos como Rundel32.exe em locais incomuns e reforçar o MFA em todos os pontos de entrada que eles mais abusavam, como RDP e VPNs. Então, a mensagem principal que fica é que, embora a marca Conte possa ter caído, o conhecimento, as táticas e provavelmente muitos dos operadores continuam ativos por aí, talvez sob novas bandeiras ou de forma mais fragmentada. Exatamente. O legado do Conte está muito presente nas TTPs que se tornaram quase um padrão para muitos grupos de ransomware hoje em dia. A sofisticação que eles alcançaram, tanto na parte técnica quanto na organização, serve de modelo para outros criminosos. Muitos membros experientes provavelmente migraram para outros grupos grandes, como Lockbit, ou formaram suas próprias operações menores. Por isso, analisar o Conte não é só olhar para o passado, sabe? É entender as ameaças que a gente enfrenta agora e as que virão, porque elas certamente incorporaram essas lições. O ransomware evoluiu para um negócio criminoso altamente profissionalizado.
infelizmente. Isso nos deixa com uma reflexão importante, né? O que acontece quando um grupo tão grande e, de certa forma, centralizado como o Conte se quebra? Será que essa dispersão de tanto talento e ferramentas pode, paradoxalmente, tornar o cenário de ameaças ainda mais difuso, mais fragmentado e talvez até mais difícil de rastrear e combater do que era um único grande ator? Fica aí a questão para a gente pensar. Esse foi mais um episódio do podcast Inteligência Cibernética. A cada operação invisível, infraestrutura comprometida ou vetor de ataque silencioso, reforçamos a importância de analisar o mundo digital com profundidade, contexto e inteligência. Até a próxima.